muito bem, voltados à Roca Lisboa Gallery para mais uma conversa sobre cadeiras e sobre o sentar em Portugal. Desta feita com a presença de Daniel Caramelo, um multipremiado designer, que eu tenho grande honra em ter como amigo também. E nessa medida, mais uma vez obrigado, Daniel, por estares aqui connosco. E há aqui uma particularidade quando olhamos para o teu portfólio, que é todo o mobiliário que foi desenhado pelo teu escritório é mobiliário de exterior, ou estou enganado? Sim, na verdade, como é que é dizer? É uma coincidência apenas. Não, porque talvez nunca tenha procurado também fazer outro tipo de mobiliário, na verdade. Eu comecei, aliás, o mobiliário urbano foi das primeiras peças que eu consegui editar e produzir com o fabricante. Isto porque, quando saí da faculdade, fruto também de alguns projetos que foram desenvolvidos na faculdade, de espaço público, nomeadamente com um dos professores, que era o Cristóvão Pereira. Ele trazia muito essa bagagem do espaço público e da importância do espaço público. E foram sempre projetos que eu gostei muito na faculdade. E na altura, quando saí, tive a oportunidade de fazer a Bolsa Leonardo da Vinci lá fora. E então o meu interesse virou-se imediatamente para Barcelona, como um exemplo onde o mobiliário urbano teve essa importância e o espaço público teve essa importância após os Jogos Olímpicos, ou durante os Jogos Olímpicos, por repensar o espaço público. E há uma empresa muito conceituada em Barcelona, que é a Escofet. E a Escofet foi responsável por grande parte da edição desses projetos, desse mobiliário em Barcelona. E a Escofet é uma empresa sobretudo dedicada também ao betão pré-moldado. Já fazia as coisas do Gaudi, os pavimentos. Eles começaram com os pavimentos e depois migraram para o mobiliário urbano. E eu tive a oportunidade de ir para Barcelona nessa altura, estive lá uma temporada e estive dentro da Escofet a trabalhar e a aprender, não é? Também um pouco mais sobre aquilo que era realmente o que é esta coisa de projetar e de editar e fabricar, não é? Toda a problemática que é exigida à concepção de mobiliário urbano. E acho que foi uma experiência muito interessante nessa altura. Depois, claro, migrei para outros ateliês em Barcelona, porque também a Bolsa tem uma duração de X tempo, né? De 6 meses. Depois acabei por ficar um pouco mais. Mas depois tive muita experiência de fábrica, muita experiência também dos comerciais, aquilo que eu havia, não havia. Acabei por não fazer nenhuma edição na Escofet propriamente dito, porque era o jovem estagiário, né? O Ingram. Até porque a Escofet é uma marca com um portfólio brutal, não é? Eu diria assim, e com uma panóplia enorme de soluções, sim. Soluções e de criadores, não é? Sim, porque, ou seja, eles beberam muito dessas edições feitas por como há muitos arquitetos, havia muitos projetos na altura em Barcelona, não é? Em diferentes praças, espaços públicos em geral, novas construções, em que foi exigido e foi possibilitada cada ateliê desenhar os próprios equipamentos urbanos. E como a Escofet foi editora desse mobiliário, acabou por ficar com o portfólio desse património de edição. E no fundo, sim, mesmo nessa altura já não se estavam a aceitar propriamente mais novos projetos, porque não faziam muito sentido. Agora vão lançando muito gradualmente, mas o grande boom foi nessa altura. Eu acabei por estar lá, mas ficou-me sempre esse bichinho de produzir. E entretanto, numa altura em que vim cá, eu tive contacto com o Miguel Dias, na altura da Elementos Urbanos, também era uma jovem editora de mobiliário urbano, que fez a ponte com a AMOP na altura. Eu disse o que é que estava a fazer, o que não estava a fazer, e então acabámos por conhecer o Fernando da AMOP, que é o dono, e na altura estabeleceu-se logo ali uma boa relação com eles e tudo mais, e eu fiquei a pensar na AMOP e na possibilidade de realmente fazer as primeiras edições na AMOP. E ainda estava em Barcelona quando fiz este projeto da Arpuro em concreto, que já tínhamos falado anteriormente, que deriva sobretudo dessa minha visão e dessa minha, pouca experiência ainda, até, do mobiliário urbano e de pré-fabricado em betão. E pronto, eu voltei para Barcelona já com essa ideia e aquilo que eu senti nessa altura. Eu já estou a adiantar a história toda, não sei se queres fazer alguma pergunta, mas estou-te a contar a história toda.
E então fiz uns primeiros desenhos com base, ou seja, fui eu que criei o próprio briefing dessa coleção, porque sentia que havia algum amadorismo até a nível nacional, ou seja, aquilo que se era feito cá era completamente diferente daquilo Mas que era uma lógica mais de copiar infelizmente, desenho sim, internacional? A MOP, na altura em que eu conheci, até tinha um processo em cima da Escofete, precisamente por reproduzirem um dos bancos, mas foi por ingenuidade, assim, não foi por maldade, porque aquele supostamente era um banco que já estava no estado da arte, ou seja, e não se aperceberam que aquilo realmente estava com direitos de autor. Mas foi importante para eles realmente também darem valor ao projeto próprio, ou seja, e nessa altura... Mas, Daniel, deixa-me só perceber, essa relação quando se inicia com a AMOP, já percebi que houve uma intermediação para tu chegares à AMOP e ao conhecimento do industrial. Pelo que eu percebo, há uma proposta tua sem não havia brief, não houve sequer... Tu é que avançaste no processo? Sim. Percebeste que havia ali deficiências na produção, no modo como sim, no próprio portfólio da AMOP, não é? Também era uma empresa que também vinha dos pavimentos e estava a construir o primeiro portfólio de produtos próprios, mobiliário. Uhum. E começava-se muito a falar da necessidade do mobiliário urbano. O Miguel que me apresentou já era uma pessoa que vinha da Altamira, que também já tinha alguma experiência comercial, sobretudo nessa área, e percebeu que eu tinha estado na Escofete, ou seja, que havia ali um entendimento também do que era o mobiliário urbano. E também a dinâmica as internacional. Sim. Também em casa, a minha irmã, como é arquiteta paisagista, também sempre foi um tema que tive mais ou menos uma proximidade. E aquilo que eu sentia, por exemplo, ao olhar para o betão, já na Escofete também eu sentia, que era o facto de não haver uma linguagem de betão que transmitisse algum conforto. Eu acho que o betão sempre teve uma ideia de robustez, por um lado, por ser um material realmente robusto e resistente, mas por outro lado, eu acho que nunca foi um material propriamente muito ergonómico ou muito bem trabalhado ou confortável, fosse minimamente confortável. E outro problema que eu sentia ao olhar para o portfólio de ambas as empresas e das empresas em geral de mobiliário urbano, nessa altura, estamos a falar em 2005 já, 2006, era não haver uma família de produtos, ou seja, por exemplo, não havia um complemento de cadeira, com papeleira, com bancos, com bebedouro, ou seja, muitas vezes equipavam-se os espaços públicos com peças soltas de cada um dos... Não havia um critério. Um critério. Ser Sim. Não digo uma amálgama, se calhar essa é a palavra certa. Mas não resultava num espaço público coerente em termos de equipamento. E a minha ideia partiu um pouco daí. E aí surge o ar puro, a linha ar puro. Exatamente, ou seja, surge... Não estamos a falar só de uma cadeira, estamos a falar de uma linha... Uma coleção de uma família de produtos, ou seja, e a intenção foi desde logo o meu briefing foi esse, ou seja, foi criar realmente uma ideia de conforto e uma ideia de família para e quando é apresentado o briefing, e vamos falar em particular da cadeira, ou do banco e da cadeira, como é que foi o trabalho com a indústria? Isto é, foi aceite, fez-se o molde e temos o protótipo e está, ou houve ainda um processo de negociação? Como é que decorreu? Em termos projetuais? Sim. Não, olha, em termos projetuais foi uma ideia que me surgiu, sobretudo aquela coleção distingue sobretudo pelo perfil que tem, ou seja, é um perfil que tenta reduzir visualmente a espessura do betão, não é? Ou seja, tem ali uns chanfrados para o interior que, no fundo, a percepção da volumetria e aquela percepção de gorda, vá lá, porque o betão exige sempre no mínimo 6 cm de espessura, ou seja, nós tínhamos sempre de trabalhar com essa condicionante. E na altura eu fiz uma proposta, fiz a modelação e apresentei, eles gostaram. É daqueles projetos que depois mais tarde uma pessoa até vê, só mais tarde é que se apercebe da facilidade como decorreu, não é? Porque já tive outros projetos que voltam para trás, para a frente, andam ali que temos em negociação, mas eu senti que aquilo que estava a propor já era suficientemente vantajoso, tanto para um lado como para o outro, em termos de coleção, em termos do trabalho do próprio betão, que a AMOP sentiu logo necessidade ou
vontade de ter esse equipamento no seu portfólio e pronto, e depois nasceu logo, a primeira peça a ser prototipada foi a cadeira e eu estava à espera de um protótipo mais como direi, mais tosco? Esboçado, ou seja, não um material final, mas a primeira, porque neste período eu estava entre Portugal e Barcelona, e então eles foram adiantando as coisas por cá, sem o meu acompanhamento tão presencial, tinha os desenhos técnicos, os 3Ds, etc. Mas as primeiras fotos que eu recebo é do banco como ele está hoje, ou seja, e não sofreu alterações, ou seja, a cadeira não sofreu alterações nenhumas. Nem mesmo depois desse momento, aos dias de hoje, não houve igual, qualquer ajuste, correção? Não. Foi logo, foi tiro e queda. Isto também porque na altura, lá está, eu estava a trabalhar num outro ateliê lá em Barcelona, com o Diego, sobretudo, estava a trabalhar em dois, com o Martin Azul e com o Diego Fortunato. E com o Diego Fortunato fazia muito equipamento mobiliário, mas para o nome dele, ou seja, no fundo fazia a execução e acompanhamento projetual era a marca dele, a sua marca própria, sim. Mas ganhei muita experiência em termos de ergonomias, espaço para o assento, encosto, inclinações, tudo isso já tinha maturado o suficiente para me sentir à vontade para aquilo que estava a propor ser minimamente fidedigno em termos de resultado final, não é? E pronto, e depois foi isso, depois seguiu-se também o resto da coleção, lá está, e lembro-me que foi engraçado que na altura em que eles lançaram a coleção já tínhamos uma série de renders feitas, a coleção não nasceu com todas as peças logo de imediato, mas nasceu com uma grande quantidade, bancos, cadeiras coletivas, o bebedouro e a papeleira, o set mais comum da coleção, e na altura era só apresentada em render, ou seja, umas imagens virtuais que eles imprimiram um folheto e distribuíram, e eles ficaram surpreendidos que passado um mês já tinham duas ou três adjudicações em projeto, ou seja, estavam colocadas em projeto, mas já era um sinal muito vantajoso daquilo que viria a ser uma aceitação boa, exatamente. Sim. E pronto, depois foi o desenrolar com eles. A AMOP é uma empresa nessa altura, e ainda agora, mantém sempre uma muito boa relação com eles. Ou seja, depois tu percebes que aquele erro inicial da cópia foi mesmo ingenuidade, porque depois todo o portfólio que eles têm é completamente. E depois passaram muito a valorizar realmente o trabalho de autor, o trabalho com propriedade intelectual, que lhes dava outras garantias que claramente não estavam ali a competir por preço, não é? Então, porque muitas vezes na obra pública, tu sabes bem disso, não é? Que a grande guerra é sobretudo em espaços públicos, que é diferente de um promotor privado. A guerra baseia-se muito no preço dos equipamentos, e pronto, e muitas vezes assistência a cópias e é o que mais há, e só para baixar preço. Isso é uma das outras coisas que eu gostava de falar. Um objeto também interessante, porque ao ser desenvolvido em betão tem uma capacidade de resistência ao vandalismo, quer dizer, às forças do tempo que lhe permitem, passado anos, eu acredito que o projeto é de 2005, estamos a falar, se calhar, equipamentos que estão na rua há mais de 15 anos, não é? Sim, quase há 2 décadas. E intactos, sem qualquer... Sim, comparativamente com um produto feito em madeira... Porque isso para o promotor, apesar de ser público, interessa-lhe também que estes equipamentos permaneçam, não é? Sim, mais do que permanecer até intacto é a manutenção que eles não exigem. Ou seja, por exemplo, tens um banco de madeira, até pode estar muito tempo no espaço público, mas exige muita manutenção, substituição das réguas, pinturas, etc. E depois há um momento que depois já nem sequer... Já não consegues aproveitar nada, não é? Ali o betão, sobretudo porque eles têm armações em aço inox, também as armações que estão dentro do betão, nós quisemos logo fazer umas boas armações, sobretudo porque aquilo quase destinava sempre às costas, junto às praias, ainda mais adverso a condição do mobiliário urbano aí, né? Porque está sujeito não só aos vandalismos e à atuação pública em geral, que todos os outros têm, mas sobretudo a presença do água e do sal, exatamente. Daí tenha sido tão bem aceito, por exemplo, na Baía de Luanda, ou seja, foi um grande projeto onde está... Sim, até porque acaba por ser uma linha que, se calhar, para aqueles mais desatentos, está espalhada de norte a sul do país. Tem muito sítio. E fora dele também. Para mim dá-me algum gozo chegar a uma praça ou um largo e reconhecer esse mobiliário. Sim. É curioso que dentro depois de todos os outros projetos que fiz, máquinas de café e outros equipamentos, etc.,
o mobiliário urbano essa coleção em particular é das que suscita sempre maior retorno em termos de identificabilidade, não é? Tenho, volta e meia, recebo sempre alguém que mandou a foto, olha, vi os teus bancos aqui e acolá. E é muito engraçado, por acaso, gosto muito dessa sensação de que, olha, estão no pico nos Açores, que engraçado. Pois, porque a determinada altura, no início, tu sabias onde ela estava e chega uma altura que perdes o controle. Sim, apesar de eu receber sempre o registro para onde as peças são colocadas, ou seja, acabo por não constatar, claro, não é? Claro. Mas sim, ainda a última que recebemos era de um projeto em França, por acaso bastante bem enquadrado num centro desportivo, muito, muito bonito. Acho que é dos sítios onde vejo aquilo mais bem aplicado. Mas, por exemplo, há outros sítios que eu acho que se calhar até são más escolhas, por exemplo, ali junto à estação de comboios em Aveiro, que aquilo é todo um edifício clássico, tradicional, com azulejos, e depois aquilo está na frente. Se calhar eu agradeço, mas... identidade de memória que ainda conseguimos enquadrar, sim, os bancos do fasqueado de madeira verdes. Sim, talvez da Alba. Se calhar também um bocadinho mais, sim, da Alba, mais enquadrado, não é? Sim, talvez, não sei. Mas claro, eu fico contente de os ver, mas eu próprio como autor acho que se calhar não é a melhor situação para os aplicar, não é? Ou seja, mas por exemplo, já calçada portuguesa, o azulejo azul e branco, tudo aquilo lhe dá um... Mas por outro lado, por exemplo, cenário. na Baía de Luanda acho que está impecável, não é? Acho que funciona lindamente, ou seja, também depende, muitas vezes, da escolha das próprias cores, do equipamento, não é? Não sei. Olha, e pegando na questão da questão ergonómica desse cuidado que houve a nível de projeto, eu dava aqui um pulo de 2005 para, não quero mentir, 2011, e falando do banco, o Malhete, 2011. Sim, acho que foi mais tarde, não sei. 14, sempre. Dando aqui um salto de meia década, mais coisa, menos coisa, estamos a falar também de um banco que procura essa questão, de o modo como, mais do que o sentar, conseguimos descobrir ali um outro ocupar, não é? Uma outra forma de ocupar o banco, que eu acho que é singular, que é um pouquinho diferenciada daquilo que... não é? Da Arbor. Sim, são tecnologias diferentes, não é? À partida, uma é betão, outra é madeira e metal, não é? Mas sim, só fazendo essa ponta da ergonomia, por exemplo, esta coleção da Arbor também teve muita aceitação nas escolas, precisamente por serem todas, as arestas serem todas boleadas e ser fácil de segurança, não haver ali problemas. Sim, essa questão do Malhete. O Malhete é um projeto único, não é? Só existe aquele exemplar, ao contrário destes da Arbor, que estão espalhados por muito lado. Que nasceu desse projeto, estávamos a falar antes de começarmos, do Art and Chairs, que foi uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal de Paredes, no projeto do Art and Chairs, em que pressupunha o desenvolvimento de equipamento específico ali para as zonas do Caixo de Doré e do Corpo Santo. E pretendia-se fazer ali duas tipologias de mobiliário, que era um mobiliário de estar, para longas estadias, e outro mais ligeiro de passagem, como é um espaço intermodal de barcos, comboios, para estadias curtas. Mas que fizesse uso da tecnologia ou do saber das pessoas de Paredes e do facto de trabalhar a madeira em daí Paredes. O nome, o Malhete, exatamente, ou seja, e nós que então desenvolvemos uma solução que realmente fazia uso desse encaixe da madeira para fazer uma disposição de um banco que possibilitava outro tipo de utilizações de tipo chaise longue, de refeição, ou seja, pretendia-se que estivessem realmente as pessoas muito tempo, em diferentes momentos, em diferentes funções, e utilizando realmente o saber das madeiras de Paredes. Eu sei que esse modelo aparece no contexto de um concurso, mas nunca houve da parte do vosso escritório em poder apresentá-lo a industriais para que tivesse... A ideia era ser o próprio industrial de Paredes a fazer essa edição, mas depois, como são empresas muito vocacionadas, se calhar, para o mobiliário
doméstico, não é? Não tem a lógica dos equipamentos públicos e que requer uma lógica diferente em termos de construção, em termos de proteção das madeiras, em termos comerciais também, ou seja, e não, foi um projeto que ficou solteiro, não é? Mas pode ser que um dia ainda venha. Neste momento os direitos ainda são da Câmara de Som de Paredes, não é? Ou seja, pois nesse sentido então não sim, não ou seja, há aquilo foi feito, foi uma encomenda no fundo, é uma pois. encomenda num concurso, mas que pressupunha, como foi premiado, ficou afeto à Câmara Municipal de Paredes, sim. E eu sei que depois vocês acabam por mais tarde, também em parceria com a AMOP, desenvolver um outro banco, vou-lhe chamar banco? É uma coleção também, ou seja, a lógica aí é diferente, era lugar comum. O lugar comum era, olha, também é fruto dessa experiência já da Arpur, porque a Arpur muitas vezes, quando chega aos projetistas, os projetistas têm muito esta vontade de então mas não dava para pôr aqui um acabamento em metal, ou não dava para fazer aqui com madeira, um tampo de madeira, ou seja, eu estou sempre a receber sugestões ou propostas de outros materiais que não aqueles que estão oferecidos. E em alguns casos até poderia fazer sentido, noutros não fazia sentido algum. Então aquilo que pressupõe a ideia da coleção da Lugar Comum foi, como o nome indica, que fosse um equipamento que fosse, no fundo, o arquétipo do banco, o arquétipo da cadeira, ou seja, que não tivesse propriamente design em cima, não é? Ou seja, com formas demasiado vistosas, ou seja, até pretendia que fosse um equipamento relativamente neutro para ocupar o espaço público, mas que tinha a particularidade de ser adaptado a diferentes materiais, ou seja, aquilo tinha, por exemplo, no caso dos bancos e das cadeiras, havia uma diferenciação entre o tampo e a base, ou seja, a parte superior do assento e o suporte, que o suporte poderia ser executado em betão ou em metal, e os acabamentos em cima podiam ser azulejo, podiam ser madeira, podiam ser metálicos, ou seja, precisamente para ir de encontro àquelas situações em que temos os centros históricos, por exemplo, em que podia ser, na altura usava-se muito aço, cortene com madeira. Aquele território, não é? Exatamente. De algum modo de poder... Sim, a ideia dessa coleção foi exatamente ir de encontro a essa necessidade que, entretanto, ia recebendo. O Lugar Comum aparece por convite da AMOP ou também é um exercício vosso de apresentar acho que ali essa vossa preocupação? Era um pouco derivado dessa solicitação que eu recebia da parte deles de diferentes materiais para aplicar na coleção anterior, e eu pensei assim, mas porque é que a gente não há de fazer uma coleção que seja feita especificamente para essa necessidade. E depois, na altura, aquilo foi já em 2011 ou 12, já não sei, mas nós criámos uma coisa inovadora, muito inovadora nessa altura, que era um simulador de acabamentos, ou seja, que nós, como agora, tu fazes nos carros, fazes sei lá, qualquer compra que faças online em que dê para customizar, tu consegues facilmente as tintas do interior da habitação. Exatamente. Mas nessa altura nem havia forma de programar isso, ou seja, lá encontramos um programador, porque também fizemos esse desenvolvimento juntamente com um programador, que nos fez realmente essa possibilidade de escolher os tampos, as bases, ou seja, a pessoa online ia ver realmente compondo a sua ideia de mobiliário urbano. Mas, não teve assim tanta aceitação. É curioso que prometia ser um projeto bastante fácil de implementar, quer pela natureza neutra que tinha o próprio equipamento, quer pela facilidade que tinha em escolher os materiais, mas não foi assim um projeto que tenha tido muito feedback, ao contrário, por exemplo, da Arpur, que continua ainda hoje a ser um ex-libris da própria empresa, ou seja, nós não temos a varinha mágica do projeto, não é? Há algumas que resultam, outras que nem tanto, mas ambas as coleções continuam a ser disponibilizadas ainda. E nós conseguimos, ou consegues-me perspectivar, se possível, algum novo equipamento que vocês possam estar a desenvolver? Sim, há sempre um acompanhamento. Não querendo roubar segredos, nem revelá-los. Não, há sempre um acompanhamento
A AMOP recentemente adquiriu uma empresa também da metalomecânica e neste momento estão a promover esse tipo de equipamentos. Ou seja, sim, já houve uma tentativa, ainda não saiu nada em concreto, não se sabe, em breve. Ok. Eu agora gostava de, e pegando nesse teu portfólio de mobiliário urbano, de algum modo, eu acho que já não faz sentido as questões no contexto da pandemia, mas olhando para o contexto nacional e o modo como temos visto o seu desenvolvimento, e se calhar em particular naquilo que nós falamos do desenho de mobiliário urbano, porque tendo tu desenhado uma série de peças, acabas por também estar um pouco mais atento a outros criativos que desenvolvem equipamento nesta área. Como é que olhas para o mercado nacional, eventualmente se calhar não para o mercado enquanto os criativos, mas enquanto a indústria, se ainda há espaço para a produção e desenvolvimento deste tipo de equipamento, ou se realmente a internacionalização é a saída para quem queira, ou para os novos criadores que olham para este tipo de equipamento, queiram enverdar nesta área? Eu acho que há sempre espaço, não é? Acho que há sempre espaço para surgirem novas empresas, até novos equipamentos. Acho que o mercado está sempre a evoluir. Acho que já esteve mais forte, ou seja, os espaços públicos sofreram um grande melhoramento, não é? Então, de há 10 anos para cá. Pois, nas minhas entrelinhas da minha pergunta era um pouco isso, isto é, o nosso espaço público nas últimas 2 décadas, não só face aos fundos europeus, quer dizer, e também um novo olhar crítico por parte dos municípios a reconhecerem que o espaço público tem uma importância também no desenvolvimento das cidades e na qualidade de vida das pessoas, no centro, e em particular no centro das cidades. Muitos deles já foram ou refuncionalizados, ou reestruturados, ou mesmo criados. Sim. Eu acho que há espaço, por exemplo, sobretudo, se calhar não necessariamente junto de uma indústria que faz, no fundo, são peças pré-fabricadas, não é? Que obrigam a molde e obrigam a ser uma série de investimento significativo numa fase inicial, não é? Sim, sim. Ou seja, mas há espaço e que faz realmente produtos em série, não é? Também é uma área onde eu me revejo muito, mas eu acho que há muito espaço para pensar o espaço público espaço a espaço, ou seja, por exemplo, se calhar não faz, aquilo que estávamos a dizer de Aveiro, se calhar ali faria mais sentido olhar para aquele espaço que é a estação de comboios de Aveiro e se calhar pensar num equipamento específico para aquele local, não é? Ou seja, não recorrer se calhar a uma solução standard de catálogo e equipar o espaço com uma solução que encontras ali, encontras noutro sítio qualquer. E se calhar nesse domínio acho que há muito espaço para projetos. E já se começa a ver em algumas câmaras também, que têm para os seus próprios designers de equipamento, que fazem no fundo projetos próprios para o seu município, para o seu espaço, ou seja, que diz respeito culturalmente, está mais próximo realmente dessa ideia de habitar um espaço público localmente e feito por pessoas locais também. Vejo se calhar muita progressão a esse nível. Agora, claro, estes são equipamentos que, pela sua gênese, são equipamentos mais intemporais, ou seja, se calhar não estão tão, como é que é, não sofrem tanta adversidade em termos do que é a indústria do equipamento doméstico, que é muito mutável, fruto das modas, fruto das coleções, ou seja, das tendências, não é? E das tendências, caso, exato. Sim, Estes são equipamentos que vão estar muito tempo na rua, acabam por durar muitos anos, não é? Tem uma lógica, se calhar, diferente de renovação também, ou seja, por isso aguentam-se mais tempo sem estarem desatualizados. Sim, sem dúvida, porque eu olho há, se calhar, 20 e poucos anos atrás e lembro-me de ter desenvolvido alguns projetos de espaço público e realmente a Escofete era a marca que tinha aquilo que eu, enquanto arquiteto, reconhecia qualidade,
a nível Sim. de equipamento. Escofete, Santecol, aquelas Mas marcas. recordo-me na altura que a Escofeta tinha um portfólio incrível que quase que não dava vontade de procurar outros, não é? Exato. Estava ali... isso Sim, era... sim, eles vi que usaram muito essa. E quando nós tentávamos procurar o mercado nacional, Pois pouco ou havia. nada havia. E eu percebo a questão do ar puro, porque acaba por ser um balão enorme Ar que puro, vem ocupar um espaço muito interessante no mercado nacional, não é? Do Uhum. mobiliário e do design de equipamentos de exterior. E eu percebo que depois também seja fácil chegar à MOP e adquirir o pacote para determinados espaços. Sim, E por pois isso é que também- era essa a minha questão de se não haverá outras marcas, ou eu vou-lhe chamar marcas, não é? Outros industriais que percebam que é um caminho... Sim, eu acho que nós, não só no equipamento urbano, mas também noutras áreas da indústria, eu, como tu sabes, eu faço muito equipamento para casa também, mas ao nível de eletrodomésticos e máquinas de café, sobretudo. E eletrónica, muita eletrónica em aparelhos. E Também é um mercado em que as tendências são Exatamente, são não, muito e rotativas, que antigamente tu só conseguias fazer este tipo de coisas na China, ou lá fora, ou produzir plásticos lá fora. E quando tu tens aqui a indústria toda à mão, tens o saber todo. Ele está cá, não é? Está cá todo, quem diz nos plásticos diz também nestas áreas, porque mal ou bem também não são assim umas áreas de alta tecnologia, não é? É uma tecnologia relativamente acessível, com bons executantes em termos, por exemplo, os moldes para botão são moldes metálicos, não é? E na grande maioria também há moldes de fibra, mas são moldes que são execuíveis nacionalmente, ou seja, e com bastante conhecimento de serem feitos. E sim, eu acho que há espaço, mas por exemplo, eu assisto a uma coisa que era aquilo que eu gostava de dizer, no espaço público, devido aos contratos públicos de equipamento, por exemplo, abre-se um concurso público para a execução de um determinado espaço, um jardim, e tu não podes colocar no caderno de encargos, como concurso público, tens de colocar o elemento genérico. E o que é que acontece? Pode dar ali alguns atributos sobre o equipamento, mas se o construtor, na altura, corresponder àquela descrição, aquele equipamento que supostamente estaria designado é facilmente alterado por um outro. E pode ser um outro qualquer, ou seja, neste momento, no equipamento urbano, não há nenhuma legislação que obrigue a determinadas características do espaço. Eu, por exemplo, vejo, no caso da Arpur, houve muitas cópias também depois ou seja, a MOP passou a ser copiado. Assisto a muitas cópias de pedra, outras coisas mais inspiradas, mas tudo bem. Mas o que eu quero chegar é, por exemplo, a situações como na Larus, que eles têm um banco também bastante comercial, que é um banco de madeira, que eu reconheço as cópias à légua, e sei exatamente qual foi o motivo daquela cópia, porque em caderno de encargos estava uma descrição genérica e foi um senhor muito jeitoso, arranjou umas madeiras e uns suportes, que fez aquele banco que por um lado não pode copiar, mas por outro lado não corresponde a uma estética, a uma funcionalidade do equipamento que supostamente deveria cumprir. E eu acho que isso é uma falha, por exemplo, no equipamento público, e devia ser exigido até por lei que ele correspondesse realmente a uma certificação, por exemplo, nos parques infantis. Eles são obrigados a 1001 certificações, claro, para se instalarem em determinado. Antigamente também era o serralheiro que fazia, não é? Os colegas, os cavalinhos, etc. E isso sofreu uma alteração porque realmente tinha de cumprir determinadas normas de segurança, de produção, legislação, exatamente. E no equipamento urbano eu sinto falha e sinto pena até, porque isso empobrece o espaço público quando assisto a este tipo de alterações, e depois isto promove uma guerra em termos de empreitadas e de tentar baixar preços a todo custo, à custa, se calhar, deste tipo de equipamentos. É lamentável. Por aqui ficamos, com uma agradável conversa com o Daniel Caramelo. Espero que continuem a seguir as nossas conversas e até à próxima conversa. Obrigado. Mas é engraçado essa tua perspectiva que acabaste por dar aqui, ficar gravada, porque muitas vezes o discurso fica...